Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo à aula número 10 do curso Pré-ENEM de Ciências Humanas. Eu sou a professora Simone Fonseca, eu sou da disciplina de Geografia, tá? E hoje a gente vai falar sobre cartografia, tá? Então a gente vai falar sobre ciência cartográfica e suas representações no espaço geográfico. Abordaremos a história da cartografia, os mapas e os seus elementos, né? A escala cartográfica que é muito cobrada aí no Enem, as coordenadas, né, geográficas, que são paralelos, meridianos, latitudes, longitudes, e as projeções cartográficas, né, que são temas aí recorrentes, né, no Enem, tá bom? Pois bem, primeiramente, né, quando eu falo em cartografia, o que você entende, né, por cartografia? O que você sabe sobre a cartografia? Então, a cartografia ela é uma ciência antiga, tá? É uma ciência que estuda, né, o que é a representação, né, da Terra por meio, né, de quê? De mapas, de plantas, do globo, de cartas, tá bom? Que eu trouxe para vocês, né, uma linha do tempo para vocês terem uma noção, né, do quão antiga é a ciência cartográfica. Para vocês terem uma ideia, antes mesmo da escrita, nós já temos ali, né, na cultura rupestre, né, nós temos ali um mapa, né, onde eles faziam seus desenhos em forma de mapa, né, para ter a localização, né, de caças, por exemplo. Então, desde muito tempo, o homem ele tende, né, a procurar meios de se localizar no espaço geográfico, tá? No século ali 6 antes de Cristo, a gente tem ali os gregos, né, que já tem ali um mapa, né, a representação ali do mapa com o Eratóstenes, né? Então, foram ali traçados no século ali, 16 a.C. pelos gregos, né? Esses mapas em função de suas expedições, né? Militares, das navegações, do desbravamento, né? Da tentativa, né? De buscar, né? E de se conhecer também o espaço ali em que eles estavam, né? Inseridos, tá? Aí a gente tem ali o Egito, a gente tem aqui a Mesopotâmia, né, há 2.500 anos antes de Cristo, tá? Aí com as grandes navegações, né, em 1500, né, depois de Cristo, aí que a gente tem, que a gente pode falar do boom, né, da cartografia. Por quê? Porque eram preciso ter essas cartas, né, náuticas, né, conhecer, né, o território ali que eles estão colonizando, né, traçar os caminhos percorridos. Então você tem o que é um avanço da cartografia nesse período e nos dias atuais, né, com toda a tecnologia, a gente tem um melhoramento, né, da nossa localização no espaço geográfico, com as fotografias aéreas e o sensoriamento remoto, que nada mais é do que as imagens de satélite juntamente, né, com a técnica de geoprocessamento que nos permite, né, em tempo real, por exemplo, né, a gente localizar determinada pessoa, né, ou eu compartilhar. Quando eu pego um Uber, né, e eu compartilho, por exemplo, a minha corrida, a pessoa que recebeu aquele compartilhamento tem a noção exata da onde eu estou naquele momento, né? Isso é cartografia. Nós temos aí o Google Earth, né? Nós temos o Google Maps. Então hoje a gente tem essa tecnologia muito mais avançada de localização, né, do homem no espaço. E o mapa, né? O mapa, o que vinha a ser um mapa, professor? O mapa é a representação do espaço geográfico elaborado em terreno plano, né? Então você pega algo que é real, né, e coloca isso em um terreno plano, que é o mapa, só que em tamanho reduzido. Então a gente vai ter vários tipos de mapas. Como exemplo aqui, mapa político. O mapa político vai indicar fronteiras, limites, né, de países, de continentes, de estados, de municípios.
Nós temos mapa físico, mapa hidrológico, mapa geológico, né, mapa de biomas. Como exemplo aqui, eu trouxe um mapa, né, de biomas para vocês, do bioma do Brasil. E dentro desse mapa, a gente tem elementos essenciais do mapa, né, que são eles a escala cartográfica, né, que você vê muito isso aí, tem muito, né, cai muito, né, não cai não, despenca no Enem. A legenda, a fonte, título, a orientação, tá? E escala, né? O que vem a ser escala, né, professor? Escala nada mais é do que a relação matemática, né, entre as dimensões reais, né, com ali a dimensão do mapa, né? É a proporção da realidade transportada ali para o mapa, né? Quantas vezes aquela realidade foi reduzida para caber naquele mapa. E aí a gente tem escala numérica, escala gráfica. A escala numérica é muito mais comum de aparecer, né? Então é a relação entre os comprimentos de uma linha no mapa e o comprimento no terreno, né? Ou seja, da distância real com a distância no mapa, é dada em centímetro, né? E aqui a gente tem 1 para 50 mil. O que isso quer dizer? Quer dizer que o objeto real ele foi reduzido 50 mil vezes, tá? Nós temos a gráfica, né? A escala gráfica é um segmento de reta dividido e subdividido, de modo a permitir a medida de distância sobre o mapa ou uma carta. E aí nós temos uma coisa, né, que muita gente tem uma certa dificuldade de entender. E isso é importante que vocês entendam. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Nós temos a escala e nós temos as suas grandezas. Então, nós temos a grandeza da escala. E a grandeza da escala, ela pode ser o que? Ela pode ser grande, uma escala pode ser grande, uma escala pode ser média, uma escala pode ser pequena. E é aí que muita gente se confunde, tá? Mas é muito simples, é só vocês atentarem a isso, né? A grandeza. Uma escala grande, meu denominador vai ser pequeno. Observe a escala grande e a escala pequena. Eu tenho ali 1 para 20 mil, escala pequena 1 para 500 mil. Observe que o denominador da pequena ela é grande, né? Então, ela é inversamente proporcional, é muito simples. Você pegou lá a escala grande e uma escala pequena, 1 para 20 mil, 1 para 500 mil, 1 para 100 mil, 1 para 10 mil. Então, qual que é a escala grande? Qual que é? O A ou o B? Então, é só você olhar o seu denominador. Seu denominador é grande, ela é uma escala pequena. E uma escala pequena, ela tem menos detalhe. Por quê? Porque você pegou uma área muito grande e colocou no mapa. Tá? Geralmente, uma escala pequena, porque aí você tem que entender, né? Dependendo do que você quer, qual é o seu objetivo, é que você vai escolher a sua escala, né? Por quê? Porque você tem um nível de detalhamento. Então, quanto maior a sua escala, né? Vamos supor, uma escala, ela é grande, eu tenho um nível de detalhamento também maior, porque eu tenho uma área menor. A planta, por exemplo. Planta, você tem uma área pequena, mas o nível de detalhamento ela é maior. E a escala ela é grande. Tá? O mapa do Brasil, você vai ter o quê? Uma escala pequena com nível de detalhamento pequeno, né? Porque você tem uma área muito grande, então vocês têm que ficarem atentos a isso. Mas é simples, tá bom? Aqui eu trouxe, né, para vocês como que se calcula, porque cai, né, isso bastante. Como que calcula a escala? Muito simples, você tem a escala, que é dividida ali pela distância, o Dzão é a distância real, Dzinho é a distância no mapa. Dzão, real, Dzinho no mapa. E aí vocês têm que ficarem atentos às medidas de comprimento, porque na maioria das vezes você pode ter que precisar passar de centímetro para quilômetro, de centímetro para metro, de quilômetros para centímetro, de quilômetros para metro, de metro para centímetro. Então, é só vocês terem em mente, né, essas medidas de comprimento e aí vocês fazem a questão tranquilamente. Trouxe um exemplo aqui para vocês de uma questão do Enem, em que se pede para você calcular a distância real. Tá? Então, aqui tem, né, suponho que a escala cartográfica do mapa de 1 para 50 mil e a distância em linha reta entre os pontos, braço Rio Grande e braço Taguacetuba é de 4 centímetros. E aí ele pede para calcular a distância real.
E aí, aqui a gente vai precisar passar de centímetro para quilômetro, de quilômetro para centímetro, só ao final do cálculo. Porque observem que a escala está dada em centímetro, a distância no mapa em centímetro, então a gente pode fazer o cálculo. Só que feito o cálculo, a gente vai ter que transformar isso em quê? Em quilômetros, né? Então, você tem ali 50 mil, a distância, a escala, desculpa, vezes 4 centímetros, multiplica pela distância no mapa, vai dar 200 mil, você corta os 5 zeros, né? Por que você tem que cortar? Porque eu quero em quilômetros. Corta 5 zeros, vai dar 2 quilômetros. Muito simples, né, gente? Nós temos também as coordenadas geográficas, né? As coordenadas geográficas são o quê? São linhas imaginárias, né, que a gente tem para a gente se localizar no espaço terrestre, né? No espaço geográfico. Preciso dessa linha, né? O meridiano de Greenwich, uma linha imaginária, né? O Equador é uma linha imaginária. Você não vê a linha do Equador, você não vê, né, o meridiano de Greenwich, né? A gente imagina, existe, a gente imagina, tá bom? Então, a gente tem ali as latitudes e as longitudes, né? Então, os paralelos, né? Os paralelos, que são as latitudes, né? Ele vai nos indicar o quê? A quantidade, por exemplo, de radiação, né, solar que atinge a Terra. Né? Quanto mais próxima da linha do Equador, maior radiação. Quanto mais próximo do polo, menor radiação. Mais próxima da linha do Equador, maior calor. Não é isso? Quanto mais eu fico distante, mais próximo aos polos, mais frio assim. No momento em que adiciono grau a esse paralelo e a esse meridiano, a gente vai ter o quê? O que a gente chama de latitude e de longitude. Então, paralelo, a gente adiciona grau, a gente tem as latitudes, que vai de quê? Do norte ao sul, de 0 a 90 graus. E nós temos meridianos. Os meridianos são a linha horizontal, que é do oeste para o leste, né? Do leste para o oeste. A gente tem ali a distância, né, do meridiano de Greenwich. A gente tem o quê? De 0 a 180 graus, ok? Muito simples, né? Então, latitude e longitude. Latitude de 0 a 90 graus, longitude de 0 a 180 graus, né? E eles vão servir para a gente se localizar no espaço, né? E aí a gente tem também uma coisa que são as projeções cartográficas, que também cai bastante, né, aí no Enem, né? E essas projeções, né, cartográficas, elas são o quê? Elas são ferramentas utilizadas para a gente transportar, né, o que está em uma dimensão tridimensional para uma bidimensional, né? Está no globo para o mapa, né? Para o plano. E toda vez que eu faço isso, isso é importantíssimo. Toda vez que eu faço isso, eu tenho o quê? Eu tenho deformações. Portanto, nenhuma projeção, né, ela é perfeita. Né? Sempre vai haver deformações. Por isso que a gente tem aqui, eu trouxe para vocês aqui, né, as 3 projeções cartográficas, né? Por quê? Porque depende do que você quer mostrar no seu mapa, você vai usar determinada projeção. Porque sempre uma vai deformar, né? Vamos aqui, a cilíndrica, por exemplo. A cilíndrica é para baixas latitudes. Então, por exemplo, os polos vai estar o quê? Deformados. Então, se eu quero apresentar algo do polo, não posso usar uma projeção cilíndrica, vou usar a plana, beleza? Então, a cilíndrica, ela é o quê? Ela tem uma fidelidade no quê? Nas latitudes baixas, na linha ali do Equador, tá? Então, no meio ali do globo. E ele é muito usado, que a gente tem ali a projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica conforme, e temos também a projeção de Peters, que é uma cilíndrica equidistante. Qual que é a diferença, professora? De Mercator, você tem ângulos e formas perfeitas, no entanto, as áreas são distorcidas. De Peters é o contrário. Você tem cilíndrica, você tem ali as áreas perfeitas, no entanto, os ângulos e as formas são distorcidas, tá? Então, quanto
mais próximo ali da região do Equador, mais fidedigna é a nossa representação. E a cônica? A cônica é para médias latitudes, por exemplo, quero apresentar ali os Estados Unidos, a Europa, o norte da Ásia, etc. Então, você tem uma fidelidade maior nas médias latitudes, né? Em direção aí aos polos, perde-se a definição. Então, para eu representar os polos, professora, se não é a cilíndrica, se não é a cônica, é a plana. A plana, né, são altas latitudes, são os polos, então você tem uma fidelidade maior nos polos, ok? Aqui eu tenho a projeção de, né, equivalente aqui de Peter, que são o quê? Da Guerra Fria. Né? Você tem o que? Uma representação ali do terceiro mundo. Né? Nós temos aqui a de Mercator, que é o quê? A Europa como o centro do mundo. Então, vocês observam que a Europa está como o centro do mundo e as outras áreas estão o quê? Distorcidas. Okay? Então, queridos, a aula de hoje é sobre isso, né? Sobre um pouco de escala, sobre essas projeções, sobre as latitudes e longitudes, como que surgiram as cartografias, né? A cartografia, a ciência cartográfica e sua importância. Encontro vocês na próxima aula. Muito obrigada!